Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 685. Dois aliados peso pesado. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Apesar de parecer tão grande, ele não é um dragão antigo, mas um adolescente, Roshani falou. E isso chamou a atenção de Victor. Ele olhou para o grande dragão que não conseguia ver apenas como um adolescente. Você está falando sério? Victor não pôde deixar de questionar. Sim, olhe com seus poderes. Você verá que sua alma não está madura o suficiente. Fazendo o que Roshani disse, a visão de Victor mudou e ele pôde ver claramente que a alma do dragão não era madura o suficiente para ser considerada um ancião. A prova disso era que quando uma alma atingia a idade mais velha, ela se tornava mais sólida e brilhante. Pelo menos, esse foi o caso das criaturas sobrenaturais que viveram uma longa existência. Um detalhe que Victor aprendeu com testes e treinamento no inferno por todos esses anos: ele é apenas um dragão adolescente e já é tão grande. Imagine quando ele for mais velho. Victor não pôde deixar de sorrir com esse pensamento. Deve ser por isso que este dragão está ajudando o diabo. Um dragão ancião prefere morrer do que servir alguém. Eles estão muito orgulhosos. Victor saiu do focinho do dragão e perguntou: qual o seu nome? O dragão ergueu o focinho e sentou-se olhando para Victor. Zaladrak Zelvinur. Uma voz bastante feminina falou na cabeça de Victor. Suspirar. Já posso ver onde isso vai dar. Roshani suspirou. Visivelmente ignorando Roshani, ele disse: você é mulher? E esse nome soa como um trava-língua. Não consigo nem dizer isso. Victor pensou. Claro, seria feminino. O que você espera, um homem? Não é como se você tivesse todo um exército de donzelas e mulheres guerreiras à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Roshani revirou os olhos desesperada. Victor ignorou completamente Roshani, novamente, e esperou pela resposta do dragão. Sim, uma resposta simples e curta. HMM. Victor avaliou o dragão negro e notou várias feridas em seu corpo. Victor apontou sua mão para o dragão, e pura energia vermelha disparou de sua mão e atingiu o dragão. O que é essa sensação? É muito bom. Uma voz satisfeita foi ouvida na cabeça de Victor. Com no /vel /b/n /net visivelmente, as feridas do dragão começaram a cicatrizar. Agora, você parece um dragão orgulhoso. Victor sorriu satisfeito. A dragão olhou para o sorriso de Victor e sentiu um calor no coração. Seguindo seus instintos, os olhos do dragão brilharam levemente. HMM. O que é isso? Victor estreitou os olhos. Uma conexão. Puta merda, isso é um dragão. Ela é enorme. Ela fez um vínculo de alma. Ele tem um maldito dragão como companheiro. Cala a boca, Alter. Este lugar está ficando apertado. E você está reagindo como se não esperasse. É mais divertido assim, HMPH. Por que você fez isso? Victor perguntou curioso. Instinto. Uma resposta simples novamente. Elabore mais. Estará ao seu lado garantirá minha existência e você me tratará bem. Isso é o que meu instinto diz. E seu poder é atraente. Victor poderia jurar que imaginou o dragão corando um pouco, mas ele tinha certeza de que era sua mente pregando peças nele. Afinal, ficar no inferno por muito tempo não o tornava muito são, portanto, eu escolhi você como meu cavaleiro. Eu vejo. Foi tudo o que Victor pôde dizer. Eu gosto desta menina. Ela sabe o que ela quer. Roshani suspirou. Bem, os dragões mais jovens são seres simples. Eles só ganham sabedoria depois de vários anos ou assim que terminam de assimilar todas as memórias da geração passada de dragões. Acho que ela foi atraída pela energia dele. Ou por sua aparência. Talvez por causa de sua força. Ou porque ele a subjugou. Uma combinação de tudo, é claro. Alter apontou. HMM. Roshani grunhiu em concordância. Ignorando o debate de Roshani, Victor falou. Presumo que ganho algo ao me tornar seu cavaleiro. O que?
Vepar engasgou com a saliva ao ouvir o que Victor disse. Não apenas ela, Helena, Vini e todos que estavam olhando para Victor engasgaram com o que ouviram. Você ganhará cada vez que nosso vínculo se aprofundar. Por enquanto, só posso compartilhar minha visão com você, e você pode fazer o mesmo comigo. Interessante. Victor pensou várias vezes e não viu desvantagens, então apenas deu de ombros. Bem, o que está feito está feito. Apenas saiba de uma coisa, como o meu dragão, você não deve ceder a ninguém. Um bufo foi ouvido do dragão. Claro que não, só faço isso por você porque você tem meu respeito e é meu cavaleiro. E não me chame de cavaleiro, eu sou um rei. Seu rei. Tanto faz, cavaleiro é só um adjetivo para falar da nossa ligação. A conexão ficará cada vez mais profunda à medida que a confiança entre nós cresce. Ah, e não passamos pelas etapas completas de ligação, HMM. Então apenas faça, tem certeza? Vai doer muito, eu não fiz isso da primeira vez por causa disso. Eu não queria que minhas intenções fossem vistas como hostis. Vá em frente, ok? O dragão tocou a área de seu peito com sua garra, e um poder vermelho começou a se formar naquele lugar. No momento seguinte, o dragão ergueu sua garra para a cabeça de Victor e deixou-a tocar levemente sua testa. Victor ergueu a sobrancelha. HMM. Isso dói um pouco. É como uma massagem um pouco forte demais. O dragão olhou incrédulo para seu novo rei. Pelo que ela sabia das memórias de seus pais, isso não era para acontecer. O homem deveria gritar como uma cadela, mas ele está levando isso como se não fosse nada. HMM. Eu posso senti-la melhor agora. Victor pensou, concluído. Conexão estabelecida. Oh. O dragão ficou mais visível aqui. Roshani falou. Uma prova do vínculo total. Alter falou. Cuide de mim, meu rei, Umu. Eu cuido de você e você cuida de mim, ok? E me chame de Victor. Ok, Victor. Bom. De certa forma, ele realmente gostou da maneira simples de pensar que o dragão à sua frente tinha. Victor se virou para enfrentar os demônios e outros indivíduos e os encontrou olhando para ele com mais admiração do que antes. Victor ergueu a sobrancelha. Eles temem tanto um cavaleiro de dragão, claro. Mestre. Um cavaleiro de dragão conectado como você ficará mais forte junto com o dragão e, como você sabe, os dragões são o ápice da espécie. Até os deuses devem tomar cuidado com eles. Na mente de todos, você ficou ainda mais perigoso. Pensando nisso agora, Zaladrak tomou a decisão certa. Se a guerra continuasse com ela como aliada de Diablo, provavelmente ela teria se tornado inimiga de todos os panteões. Diablo provocou muitas pessoas com esta guerra, e a própria existência de um dragão é algo que atrai os deuses porque o corpo de um dragão tem muitos ingredientes úteis. Alter falou, agora que você mencionou, isso é verdade. Roshani apoiou. Victor fez um som interno de reconhecimento e procurou em suas memórias todas as informações sobre os dragões e cavaleiros de dragões que os gêmeos lhe ensinaram. Ela claramente não é normal. Nas memórias que Victor viu, ele viu que os dragões de 50 metros de diâmetro já são dragões antigos, mas Zaladrak é apenas um adolescente. Se a informação não estiver errada, só há uma explicação: Zaladrak não é normal. Como tudo na vida de Victor. Apesar de parecer casual durante toda a conversa, Victor não havia tirado seus sentidos da guerra. Ele sabia que os seus demônios estavam vencendo. E todo esse ato de atuar casualmente foi apenas por 3 razões. Provoque o inimigo. Demonstrar superioridade. E por meio dessas ações dizer que essa guerra não foi nada para alguém como ele. Para alguém tão velho e orgulhoso e acostumado a ter tudo na ponta dos dedos como o Diablo, isso foi um grande golpe em seu ego. Diablo nunca faria nada com as próprias mãos, a menos que seja extremamente necessário aos seus oponentes que ele considera dignos. Isso porque tal tarefa não cabia à encarnação do mal. Essa foi a análise de personalidade que Victor fez após ouvir vários depoimentos dos gêmeos e de Lily, que sempre ouvia Baal comentar sobre o Diablo. Portanto, não foi surpresa para Victor quando um Diablo ainda mais enfurecido ordenou:
Lilith, use todo o seu poder. Mate-o. Victor teve que se conter muito para não abrir um grande sorriso. Zaladrak, voe no céu, não interfira a menos que eu ordene. Sim, com um bater de asas, o dragão subiu aos céus e deixou o campo de batalha. Victor apenas olhou para Lilith, voando em sua direção com um grande sorriso selvagem no rosto. Vepar, Helena, Lili, vocês sabem o que fazer. Sim, meu rei. Os três falaram, depois se dispersaram, deixando o rei sozinho. Foi nesse momento em que as três mulheres desapareceram que Diablo percebeu que algo estava errado, mas já era tarde. Lilith, com todas as suas forças, deu um soco no rosto de Victor. Um grande estrondo foi ouvido e uma cratera se formou, seguida por uma poeira vermelha que cobriu tudo ao seu redor, desativando a visão de todos sobre o confronto. Victor bloqueou o punho de Lilith com o braço coberto de poder vermelho. Apesar de sua expressão sem vida, o olhar de choque em seus olhos era bastante óbvio. Ela não podia acreditar que alguém havia levado seu soco como se não fosse nada. E ela ficou ainda mais surpresa quando uma mulher que ela conhecia muito bem apareceu atrás dela e envolveu em um poder escuro listrado de branco. Não consigo me mover. Mesmo que seu corpo estivesse sendo controlado, sua mente ainda estava firme e forte. A vontade da mãe dos demônios era tão forte. Originalmente, eu só queria brigar com você e ignorar sua situação. Mesmo que eu suspeitasse que você estava sendo controlado, suspeitas que mais tarde foram confirmadas por mim. E quando minhas suspeitas foram confirmadas, eu não podia mais ignorar este assunto. Eu não queria lutar contra uma boneca. Se eu vou lutar, quero lutar contra o verdadeiro você. Victor levantou a mão e a colocou na cabeça de Lilith. Por isso falei com sua filha, a única no inferno que poderia te conter sem te fazer muito mal. Agora, volte para a antiga glória, Lilith, mãe de todos os demônios. A mão de Victor começou a brilhar mais forte, e logo Lilith estava gritando de dor. Ah! Ouvindo o grito de dor, o campo de batalha ficou momentaneamente em silêncio. Então uma explosão de puro poder de miasma subiu aos céus. Não, não. Não pode ser. Como ele pode destruir a magia? Isso deveria ser impossível. Diablo estava incrédulo ao sentir o vínculo que tinha com Lilith se esvair. Não me diga que ele devorou a magia. Mas isso é impossível. Ele não deveria ter despertado seu lado progenitor. Diablo arregalou os olhos. Ponto claro, ele acordou, não foi? Diablo rosnou. Quando o poder começou a diminuir, todos no campo de batalha viram duas grandes asas demoníacas se abrirem, e logo a aparição de Lilith foi mostrada a todos. Ao contrário de antes, quando sua expressão era sem vida, apenas ódio e raiva eram vistos nos olhos de Lilith. Seu cabelo anteriormente branco ficou preto como a própria escuridão. Sua pele pálida tornou-se saudável, como se ela estivesse viva novamente. Lilith, a mãe dos demônios, estava de volta em toda a sua glória imortal, e ela estava cheia de ódio. Devolva-me o que me pertence, verme. Lilith estendeu a mão e o som de vários estrondos foi ouvido à distância. Logo uma espada sinistra apareceu em sua mão. Uma arma com propriedades anti-Deus, um Ghostslayer. Gênese, você realmente não vai lutar com ele, Vic? Roshani perguntou, minha querida, Roshani. O que eu sou, o rei? O rei de todo o inferno, exatamente. Por que eu deveria lutar contra alguém tão fraco quando minha deusa demônio pode fazer isso por mim? Ah, bendito. É assim que devemos agir, Altere, cale a boca. Roshani rosnou, depois falou novamente. Tem certeza, Victor? Sim, Roshani estreitou os olhos. Ela passou anos morando com Victor e conhecia muito bem o marido. Se ele não está brigando é porque tem um bom motivo. Afinal, o marido que ela conhecia jamais recusaria uma luta contra um ser mais forte. Então, a única explicação que ela conseguiu pensar foi a visão de Violette, hein? Você ainda se lembra disso? Como posso esquecer algo que minhas amadas esposas disseram, de fato? Você nunca esqueceria algo que eles disseram. Roshani sorriu gentilmente. Mas ainda não faz sentido, querida.
Se você quiser evitar a visão, não deveria matá-lo. Quem disse que eu quero evitar a visão, querida? Ao deixar Lilith se vingar, vou adquirir uma deusa demoníaca como aliada e, mesmo que ela não consiga, ela pressionará Diablo o suficiente até que ele conclua imprudentemente seus planos. E quando ele o fizer, o sorriso de Victor apenas cresceu, de forma predatória, um sorriso que Roxane conhecia muito bem. Era o mesmo sorriso que ele usava quando olhava para um carrinho de comida. Vic, você é louco. O pensamento de um verdadeiro predador. Como esperado do rei, Alter estava realmente se divertindo, matando 2 coelhos com uma cajadada, hein? Agora, posso entender o que você está planejando. Prepare-se para agir a qualquer momento, querida. Roxane suspirou. Conte comigo, querida. Ela terminou com seu vigor habitual do final, um olhar de expectativa aparecendo em seu rosto. Ela não iria mentir para si mesma e dizer que não estava interessada no plano de Victor. Victor acenou com as mãos e um trono escuro com cores vermelhas apareceu. Ele se sentou no trono e encostou as costas nele confortavelmente. Senhoras e senhores, vamos começar o show. Seu sorriso ficou ainda maior, a demonstração de vingança de uma deusa muito zangada contra um demônio humilde que engoliu mais do que deveria. Diablo rosnou. Alucard, seu verme usurpante. Relaxe seu coração, Diablo. Ou você pode morrer de um ataque cardíaco como um humilde humano. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 686.686. Dualidade. Yama, que observava à distância, falou. Aya. Isso ficou ainda mais complicado. Nós vamos perder, não vamos? Sim, de fato, Merlin comentou casualmente. Bem, foda-se. E agora? Correr? Merlin sugeriu casualmente. Boa ideia. Yama assentiu casualmente. Tosse. Me desculpe, rei demônio Diablo. O que? Diablo olhou para Yama com irritação visível em seu rosto. Já que você atualmente não é o rei demônio do inferno bíblico, o acordo que fiz com você é completamente nulo. Então continue vivo. Um portal apareceu atrás de Yama, e logo ele, junto com seus generais, pulou nele, efetivamente fugindo do campo de batalha e abandonando Diablo no processo. O que? Antes que Diablo pudesse reagir à traição repentina de Yama, ele ouviu um grito de dor, que fez todos olharem para a origem do grito. Logo eles viram 2 súcubos perfurando o corpo de Baal com as próprias mãos. Tosse. Lili. Por quê? Não é nada pessoal, Baal. Você simplesmente não é mais útil para mim. Em vez de ficar com raiva, Baal riu. Uma atitude bastante demoníaca, não é? Nosso casamento não significou nada para você? Sério, Baal? Agindo como uma vítima trágica depois de tanto tempo no jogo? Ela rosnou e aumentou ainda mais a produção de Darklight, o que fez o corpo de Baal se contorcer de dor. Não se faça de vítima. Você sabe que não nos casamos realmente por amor, mas por benefício mútuo. Você teria a descendência de Lilith e Lúcifer como esposa. Assim, seu título de Rancun seria eterno, e eu teria a influência desse título para mim, consequentemente afastando todos os outros pretendentes e irritantes. Mas isso mudou e não preciso mais da sua influência. Hoje sou maior que você. O sorriso sádico de Lili cresceu. Um sorriso que Baal conhecia muito bem. Demoníaco até o fim, hein? Baal riu quando a vida foi drenada de seu corpo. Helena, vendo que o papo havia acabado, quebrou o frasco que colocou no peito de Baal, frasco que continha o sangue de Victor. Logo ela retirou a mão do corpo de Baal e olhou para seu rei. Victor não reagiu ao olhar de Helena e apenas controlou seu sangue dentro de Baal, transformando o corpo de Baal em uma pequena bola de sangue. Uma façanha que ele poderia fazer rapidamente porque seu sangue estava no corpo de Baal. De repente, outros gritos foram ouvidos, e todos olharam em volta e viram Vini e Vepar matando as elites restantes do exército de Diablo. Logo as mesmas coisas aconteceram com essas elites, pois elas se tornaram bolas de sangue.
Helena pegou a esfera de sangue, e junto com Lily, as duas sumiram de onde estavam e foram na frente de Victor, pois as duas imediatamente se ajoelharam. No momento seguinte, Vepar e Vini apareceram na frente de Victor também. Aqui, meu rei. Helena, Vini e Vepar estenderam a mão enquanto falavam em uníssono. HMM, bom trabalho, meus generais. Como sempre, seu trabalho é impecável. Victor levou as bolas de sangue à boca e as engoliu. Helena, Vini e Vepar exibiam pequenos sorrisos satisfeitos e orgulhosos. Suas palavras me enchem de profunda felicidade, meu rei. Eles falaram em uníssono novamente. Victor assentiu, satisfeito. Você também, Lily. Ótimo trabalho. Honestamente, pensei que você não fosse capaz disso. Eu faria qualquer coisa por você, meu rei. Afinal, você me deu o que eu mais queria em toda a minha existência. Lily falou ainda com a cabeça baixa. Entendo. É bom saber que tem alguém tão leal quanto você por perto. Victor tocou gentilmente o rosto de Lily e sorriu sedutoramente. Ao matar seu marido, você completou sua última missão. E assim como prometido, você se tornará meu quarto general, Lily. Espero grandes coisas de você. Um rubor apareceu no rosto de Lily, e sua respiração ficou um pouco arrastada. Sim. Diablo logo se viu cercado por todo o exército de Victor, uma deusa furiosa e um dragão que olhava com desdém em seu rosto. Seu corpo tremeu visivelmente e ele apertou as duas mãos com força. Veias eram visíveis em sua testa, e a encarnação do mal estava furiosa. E observando tudo o que aconteceu naqueles últimos segundos, vendo a traição não apenas de seu dragão e de Ama, mas também a perda de sua boneca e a morte de seus subordinados mais úteis. Seguido por um grupo de demônios olhando para ele como se fosse uma presa, algo nele quebrou. Malditos vermes! Seu poder explodiu em direção ao céu. Quem você pensa que está olhando? Eu sou Diablo. A encarnação do mal. Centenas de anos de planejamento foram desperdiçados por causa de um único indivíduo. Tudo por causa daquele homem maldito sentado naquele trono maldito. Tudo por causa de Alucard. Ele definitivamente está culpando você agora, Roxane riu. Olha a expressão dele. É a cara de quem culpa um indivíduo por todos os erros que cometeu. Na minha opinião, é uma culpa muito irracional. Ele está agindo como se eu tivesse atrapalhado todos os seus planos, o que não é verdade, Victor respondeu. Dificilmente alguém com raiva é racional, querida, Roxane falou, e Victor não pôde deixar de concordar com ela. O miasma que Diablo estava liberando parecia criar sua própria singularidade ao seu redor, e uma sensação de medo começou a ser sentida por todos. Alucard. Diablo ia fazer alguma coisa, mas uma deusa furiosa apareceu na frente dele. Tu falas demais. Tapa. Um tapa estrondoso foi ouvido e Diablo voou em direção ao chão. Logo todo o medo no ar desapareceu, fazendo os demônios subordinados de Victor respirarem aliviados. Tenho muitos rancores que nem mesmo a sua morte vai lavar. Lilith apareceu na cabeça de Diablo e pisou em seu rosto. O brilho nos olhos da deusa demônio era bastante visível. Vou me vingar de tudo que você me fez passar, seu inseto. Você não terá uma morte fácil. Diablo rosnou quando seus olhos brilharam e um miasma vermelho corrosivo começou a cobrir seu corpo. Lily rapidamente saltou para trás e olhou para seus pés que estavam quase queimados pelo miasma. Para uma prostituta, você está ficando arrogante, Lilith. Você não se lembra do que aconteceu da última vez? Ele atacou com suas garras destruindo tudo na direção do golpe. Lilith se esquivou do ataque e cortou o braço de Diablo com sua espada. Logo depois, o braço de Diablo começou a se regenerar em alta velocidade. Atitude muito arrogante para alguém que precisa sequestrar meus soldados mais leais para fazer uma lavagem cerebral neles para me trair. Lilith desviou do ataque. Boas palavras vindas de um pedaço de lixo que precisa da ajuda de uma prostituta gananciosa para me subjugar. Ela chutou o rosto dele e enviou uma enorme onda de miasma de sua mão. Uma explosão ocorreu quando o miasma de Lilith atingiu Diablo. Admita, Diablo.
Você só tem subordinados que são leais a você porque têm medo de você, mas por trás, eles estão caluniando toda a sua existência miserável. Você se esforçou tanto para ser como Lúcifer que, no final, acabou se tornando uma existência patética. Mesmo alguém milhares de anos mais jovem que você adquiriu a lealdade dos demônios, algo que você só poderia fazer com o marido da minha filha tola. Ah, melhor governar pelo medo do que dormir com todo o exército para ganhar sua lealdade. Os olhos de Lilith brilharam ainda mais perigosamente. Eu tenho padrões, diabo. Por que você acha que eu só tenho uma filha? É porque eu escolhi apenas a mais forte como minha amante. Ao contrário de você, que é um eunuco que nunca tocou em um demônio feminino. Ah, eu me lembro, você não gosta de mulher. Diga-me, você é passivo ou ativo na relação? Lado que você tenta esconder de todos, então você deve ser o passivo. Cadela. Minhoca. Boron. Os dois demônios começaram a lutar e destruir tudo ao seu redor. Era óbvio que eles não estavam se segurando. Uau! Isso se transformou em uma briga de criança muito rapidamente, hein? Roxane exclamou ao ouvir a risada de Alter. Helen, querida, ordene que todos os demônios voltem para o inferno. As bochechas de Helena ficaram levemente vermelhas quando ela ouviu o jeito que Victor falou com ela. Ela baixou a cabeça e disse, sim, meu rei. Antes disso, Victor acenou com a mão e seus demônios aliados, que caíram em batalha, começaram a reviver. Isso tomou mais energia do que eu pensava. É porque você não usou almas como pagamento, mas energia negativa. Demônios essencialmente não podem morrer, desde que não sejam atingidos por danos que podem prejudicar almas ou elementos sagrados. Mas não gastei tanta energia ao convocar minhas legiões de demônios. Invocar é diferente de ressuscitar, Vic. E saiba que você só pode convocar demônios porque tem energia negativa. Se não fosse por isso, você teria que usar almas como o diabo. Eu mencionei como sou sortudo por ter você. Victor sorriu, sempre, mas é bom me valorizar, claro. Enquanto a luta continuava, todos os demônios lutadores começaram a evacuar. Quando todos passaram pelo portão, Victor fez outro gesto com a mão, e o enorme miasma no ar começou a ser sugado de volta para o inferno, efetivamente limpando boa parte da área. Claro, isso não contava com o lançamento do miasma por Lilith e Diablo. Logo Victor acenou com a mão novamente e os portões do inferno foram fechados. Ele colocou a mão no queixo e disse, ei, cara, você pode isolar essa batalha. Victor olhou para o céu. Você está falando comigo? A silhueta de alguém completamente coberto de luz branca aparece na frente de Victor. Com quem você acha que estou falando? Você está saindo com mais alguém aqui. Você sabe que eu sou um Deus Rei, certo? Líder dos anjos. O Deus da Bíblia. É? Qual é o ponto? Um pouco de respeito, talvez. Victor apenas sorriu divertido. Você sabe que eu sou rei do inferno, certo? Essencialmente sua contraparte má, como dizem os humanos. Ele bufou no final. E ao contrário de meus predecessores incompetentes, eu sou o verdadeiro rei do inferno, alguém que a própria dimensão do inferno escolheu e que está apoiando fervorosamente. Ou seja, no panteão bíblico, estou no mesmo nível que você, o ser que foi escolhido pela dimensão do paraíso como seu rei. Só que diferente de você que é bom, eu sou mau. Aposto que você se lembra da história da dualidade. Você é um bom policial, e eu sou um mau policial. Você é a criação e eu sou a destruição, etc. Grunhidos foram ouvidos sobre pirralhos que não têm respeito, e logo uma energia dourada isolou Lilith e Diablo. Ah, aproveite seu tempo aqui e tente limpar essas terras do miasma. Isso é algo que não posso fazer. Vou deixar meus anjos cuidarem disso quando essa bagunça acabar. Ah, sim. Ok, então. O Pai Celestial olhou para Victor com olhos estranhos. Ele nunca interagiu com um rei demônio que, bem, não queria matá-lo, ou matar todos os humanos, etc. Para ser honesto, foi uma sensação refrescante ter um rei do inferno interagindo com ele de maneira bastante casual. Vini, Vepa,
Lili e Helena apenas olharam para seu rei com ainda mais adoração em seus rostos. Aquele era o Pai Celestial, sabe? O homem com quem Lúcifer teve uma eterna briga infantil, e o homem que Lilith odiava por tantos motivos. Ele esteve presente desde o início da criação. E Victor o tratou como se fosse o vizinho que ele conhece há muito tempo. Victor olhou para Skatashi, Afrodite, Kaguya e Natasia. Como se entendessem seu olhar, as 4 mulheres apareceram rapidamente na frente dele. Fique. Natasia não perdeu tempo e rapidamente o abraçou. Em seguida foram Kaguya e Afrodite. Ei! Eu senti tanto a falta de vocês. Victor apertou os 3 com força em seu braço. Os 4 generais não reagiram muito. Afinal, eles já estavam informados sobre as esposas de seu rei, o que não fazia diferença para eles. A lealdade deles era com Victor e apenas com Victor. Mas isso não significa que eles não os tratariam bem. Goste ou não, elas eram as esposas de seu rei, e o respeito era exigido. Ou cabeças rolavam, literalmente falando, é claro. Oh, um rei demônio que sabe amar. Interessante, parece que não vou ter que me preocupar com o inferno por um bom tempo. O Pai Celestial sentiu um peso invisível ser tirado de seus ombros. Com apenas essa interação e demonstração de amor, a opinião do Pai Celestial sobre Victor aumentou várias vezes porque, ao contrário de seus predecessores, que eram megalomaníacos muito arrogantes e loucos, o atual rei parecia ser mais razoável e conhecia o amor. Algo que nenhum dos antigos reis demônios foi capaz de ter. Fique. Você ficou muito mais forte. O olhar de Skatashi estava praticamente perfurando o corpo de Victor. Agora que ela estava mais perto dele, ela podia sentir com todo o seu ser a quantidade de poder que Victor estava escondendo. Vlad está muito errado. Completamente errado. Apenas nível de Zeus. Aquele estuprador é um cachorro na frente de Viking. Ah, que piada. Lilith é mais forte que Zeus, e ele não mostrou nada quando a enfrentou. Mesmo que a deusa demoníaca estivesse enfraquecida por seu estado controlado, ele se tornou um dos seres mais graduados no mundo sobrenatural no tempo em que permaneceu no inferno. Skatashi estava se segurando muito para não atacar Victor e lutar contra ele agora. Eu não passei meus 700 anos no inferno sem fazer nada, meu querido professor, disse Victor enquanto abraçava as 3 mulheres ainda mais perto com os olhos fechados. O que? Skatashi arregalou os olhos. 700. Vic, como o tempo pode passar tão rápido? Natasia perguntou preocupada. Aparentemente, quanto mais o inferno se desenvolve, mais a acumulação de miasma aumenta, aumentando assim a dilatação do tempo devido à intensidade do miasma. 700 anos. 700 anos. Talvez eu deva expressar minhas opiniões sobre o seu nível de poder até que eu pessoalmente lute com ele ou o veja usar todo o seu. Em 700 anos, muita coisa pode mudar, especialmente para uma aberração como Victor. Esse pensamento só deixou Skatashi ainda mais animado. O inferno se desenvolveu. Você fala como se o inferno tivesse se transformado em uma metrópole ou algo assim. Afrodite estreitou os olhos. Victor apenas sorriu suavemente enquanto acariciava as cabeças de Kagi e Natasia. Você não tem ideia. Aquele sorriso. Você fez alguma coisa, não fez, Vicky? Como se não fosse óbvio. Kagi abufou de uma forma bastante mimada. Eu não ficaria surpreso se o inferno tivesse se transformado em uma cidade futurística ou algo assim. Ei, você está colocando muito crédito em mim. Eu não fiz tudo sozinho, passei a maior parte do meu tempo treinando. Meus generais fizeram tudo junto com meus subordinados. Mas sem o poder e o respeito de seu nome, meu rei, nada seria possível. Vini falou casualmente. De fato. Lili, Vepar e Helena concordaram com Vini. Victor apenas sorriu gentilmente quando ouviu as palavras dos generais. Espera, você não negou. Afrodite arregalou os olhos. Bem, eu não disse que era futurista, mas vamos apenas dizer que o inferno mudou muito comparado a antes. Posso visitar o inferno algum dia? O Pai Celestial perguntou curioso. Você está me pedindo permissão? Você é o rei,
E o inferno é a sua jurisdição. Faça sentido. Você pode vir se quiser. Ok, eu vou no futuro. Falando em jurisdição, uma delas inclui o governante que você escolher também. Você escolherá um governante ou se tornará o governante. Eu nomeei alguém em quem posso confiar e não gosto de ficar preso em um local. Tornar-me o governante me forçaria a me tornar o subordinado dessas entidades primordiais, e não me dou bem com as autoridades. 1. O interesse do Pai Celestial aumentou novamente. Ele desiste do poder tão facilmente. Interessante. Parece que ele realmente não terá muitas preocupações no futuro em relação ao inferno. Pai, Ariel, Cassiel e o anjo da morte pousaram na frente do Pai Celestial. Ah, que bom que você chegou. Você pode colocar uma barreira aí. Victor apontou para Lilith e Diablo lutando. É? Eles estão prestes a levar a luta a outro nível, e quando dois seres com o mesmo poder de um rei Deus lutarem, a Terra só sofrerá. Essa simples barreira não vai durar muito. Um rei do inferno preocupado com a Terra. Cassiel falou enquanto olhava como se Victor fosse um animal raro. Infelizmente, não temos energia para sustentar uma barreira tão grande para minimizar os danos, Ariel falou com mais cordialidade. Apesar da filiação do homem ser má, ele ajudou uma vez, e ela não era ingrata. Ah, eu vou fazer isso então. Meninas, por favor. Milímetros. Kaguya, Natas e Afrodite assentiram e se afastaram de Victor. Ei, mocinho, me ajude aqui. Respeite-o. O anjo da morte estava prestes a começar a falar em aborrecimento, mas parou quando sentiu o olhar de Victor. Vou respeitar quem eu quiser, anjo. Você não tem autoridade aqui. Inconscientemente, o anjo da morte colocou-se em posição de batalha e saltou em direção a Victor, mas tudo o que viu foi um clarão vermelho e o barulho de um raio, e então sentiu uma garra afiada em seu pescoço. HM? Relâmpago vermelho. Natasia murmurou em choque. Eu nem vi o que aconteceu. O que é essa mutação no poder dele? Afrodite. Skatasha está realmente me assustando agora. Kaguya sussurrou. A deusa da beleza olhou para Sakatashi e se encolheu levemente com a expressão que ela estava fazendo. A mulher parecia uma maníaca enlouquecida, e ela claramente mal estava se segurando. Seu nível de amor e obsessão está crescendo exponencialmente. A mudança de Victor afetou tanto assim? Afrodite pensou. Rei demônio, liberte-o, por favor. Meu filho é muito leal. A lealdade é boa, mocinho. Mas a disciplina também é importante. Especialmente em uma conversa entre dois reis. Olhe para os meus generais. Apesar de quererem intervir, eles ficaram esperando minhas ordens. O Pai Celestial olhou para as 4 mulheres que olhavam com olhos assassinos para os anjos, mas ainda não interveio. Isso é disciplina. Você deveria ter isso em seu exército também. Eu vou manter aquilo em mente. Espero que sim. Ter alguém muito arrogante que pensa que só pode ser comandado pelo líder só prejudica o exército. Victor se afastou do homem e flutuou em direção ao Pai Celestial, ignorando completamente o olhar do homem sobre ele. Ao contrário de antes, não use luz sagrada. Em vez disso, concentre-se na energia positiva e eu seguirei em frente. Victor apontou sua mão para os demônios. Muito bem. O homem seguiu o gesto de Victor e logo a energia branca e dourada começou a se formar em sua mão. A energia vermelha escura começou a se formar na mão de Victor. Claramente, as energias que os dois homens estavam segurando eram completamente opostas uma da outra. Lembre-se, Rei Demônio. Equilíbrio é a resposta. Eu sei, Anjo Rei. Eu não sou um anjo. E eu não sou um demônio. Justo. O homem riu levemente, algo que pegou os anjos próximos completamente de surpresa. Logo 2 feixes de energia dispararam em direção aos 2 demônios. Então no meio do caminho, as energias começaram a se misturar e atingir a barreira. A barreira ficou mais larga e ficou muito mais forte do que antes. Mesmo que os ataques atingissem a barreira, ela nem tremia. Que controle de potência preciso! Impressionante! O Pai Celestial pensou com admiração. Agora, o planeta não sofrerá muitos danos,
disse Victor ao retornar ao trono e sentar-se. Logo em seguida, ele pegou Kaguya e Natasha e as colocou em seu colo. Agora, espere, Roshane perguntou, de fato. Em breve, Diablo chegará ao seu limite, e é aí que intervimos. O sorriso de Victor cresceu um pouco, e com isso, você terá a luta que tanto queria, hein? Agindo como um verdadeiro caçador, Alter Hill, eu não passei 700 anos no inferno treinando para que, quando eu sair do inferno, eu tenha uma luta insatisfatória. Diablo vai dançar comigo, goste ou não, PFFT. Ah, eu mencionei que estou amando sua atitude. Essa é a porra de um rei de verdade. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 687, Equilíbrio quebrado. Lilith percebeu que estava lutando contra Diablo em uma barreira, mas não se importou, contanto que ela matasse e torturasse Diablo, nada mais importava. Ela parou de se conter há muito tempo quando lançou seus ataques destrutivos em Diablo, causando danos massivos ao antigo rei demônio. Como uma deusa demoníaca e uma progenitora, ela era forte, incrivelmente forte, e quando ela usou sua verdadeira forma, esse nível de poder aumentou ainda mais. Longas asas demoníacas, chifres afiados e uma cauda coberta de miasma. Um miasma que começou a se espalhar por todo o corpo. Um miasma denso e corrupto. Esta era a aparência atual de Lilith. Como uma deusa, ela poderia usar a divindade, especificamente os conceitos de podridão, corrupção, desespero e, claro, o conceito que a levou a ser chamada de Mãe dos Demônios. Deusa dos demônios, ou especificamente falando, o conceito de início. Um conceito que se formou graças a ela ser uma progenitora. Ela tinha total autoridade sobre os demônios e podia impor sua autoridade aos demônios de vontade mais fraca para fazer o que ela queria. Ela poderia até criar demônios se quisesse. Empunhando Gênesis, uma espada matadora de deuses, a deusa furiosa atacou o Diablo usando seu miasma e divindades, sem esconder nada. Apesar de ser tão superior, ela ainda não conseguiu terminar Diablo. O demônio ancestral era um tipo especial de demônio. Ele nasceu dos pecados da humanidade, a encarnação de todos os pecados da humanidade na forma física, a encarnação do mal. Ele também não era fraco. E como ele foi feito pelos pecados da humanidade e passou centenas de milhares de anos consumindo almas, seu poder rivalizava com o de Lilith. Mas... Gá! Diablo gritou enquanto olhava para sua mão podre. Ele rapidamente cortou a mão e se cobriu com miasma. Quando a deusa usou todos os seus conceitos em um ataque, até Diablo precisou tomar cuidado. Podridão, corrupção e desespero eram conceitos muito destrutivos e prejudiciais para qualquer raça. O miasma que Lilith expelia de seu corpo era tão tóxico que destruía tudo o que tocava. Se não fosse pela barreira que o Pai Celestial e o Rei Demônio criaram, todo esse lugar já teria se tornado um grande buraco de desespero. Essas eram vantagens inerentes que nem mesmo o Diablo poderia superar facilmente e, por causa dessas vantagens, ele se preparou adequadamente para derrotar Lilith. Diablo era incrivelmente forte, mas faltava-lhe as peculiaridades que Lilith tinha como deusa e progenitora, que aberrações como Victor tinham. Tudo o que ele tinha era um corpo extremamente resistente e uma enorme quantidade de energia em seu corpo. Compreendendo essas deficiências, Diablo lutou com astúcia. Ele sabia que não poderia lutar de frente contra seres do mesmo nível que ele, como Lilith e Lúcifer. Portanto, não foi surpresa quando ele sacou a única arma capaz de matar as criações do Pai Celestial, seu trunfo. A lança de Longino. Blasfêmia. E pensar que Spear estaria nas mãos de um demônio de todas as coisas. Ariel rosnou. Scartash olhou com olhos um tanto melancólicos para a lança na mão de Diablo. A arma não era luxuosa nem digna de olhar, uma simples lança que tirou a vida do Filho de Deus. Ao ver este Spear, memórias de 2000 anos atrás ressurgiram em sua mente, memórias de um jovem muito talentoso que ela queria treinar. Com seu poder, ele teria sido um guerreiro formidável. Infelizmente, ele era bom demais para o seu próprio bem. Morrer. Diablo cobriu a lança com miasma e a jogou em direção a Lilith.
Foi um bom plano, mas infelizmente, Victor assistiu a lança voar em alta velocidade em direção a Lilith. Isso não vai funcionar. Victor e o Pai Celestial falaram ao mesmo tempo. Tink. O som de dois metais colidindo foi ouvido, seguido por uma explosão de poder, e logo todos viram Lilith se defendendo do ataque de Spear com sua espada. Você esqueceu quem está na sua frente, Diablo. Lilith pegou a lança com a outra mão. Diablo abriu um pouco os olhos quando percebeu o que acabara de acontecer. Agora, pegue de volta. Lilith arremessou a lança de volta em Diablo. Diablo rapidamente se esquivou do golpe. Ele não queria testar sua sorte com Spear. Por que não funcionou? Se não me engano, a lança de Longinus deveria matar todas as criações do Pai Celestial, certo? Natasia perguntou, confusa. Kage abriu os olhos ligeiramente em choque quando ouviu o nome da lança ser feito. Quem respondeu a pergunta da Natasia não foi o Pai Celestial, mas o próprio Victor. Quando um ser ascende à divindade, toda a alma do ser passa por uma metamorfose. Em termos simples de entender, a alma pega todas as características mortais do ser, as funde e as transforma em algo completamente novo. É muito parecido com um renascimento. No momento em que Lilith se tornou uma deusa, ela saiu da influência de Dio aqui. Dio? É deus em italiano. Como não sei como chamá-lo, você terá que se contentar com Dio, mocinho ou cara. Posso até chamá-lo de criação às vezes, afinal, você é um deus da criação, e não é como se houvesse muitos por aí. Victor falou casualmente. O Pai Celestial olhou para Victor em estado de choque. Era óbvio que ele também tinha uma expressão divertida no rosto e não estava nem um pouco ofendido com o que acabara de ouvir. Algo que não era o caso dos anjos. Até Ariel ficou furiosa com o desrespeito por seu pai e criador. Você me trata muito casualmente, rei demônio. Minha família era católica. Agora era muito difícil dizer se eram ou não. Afinal, o sobrenatural era real, e sempre vi Deus como um amigo para conversar. Então, a menos que você me dê razões, não vou me tornar seu inimigo. Sem mencionar que como rei do inferno, escolhido pelo próprio inferno, eu sou seu igual. Ele estreitou os olhos para os anjos que o encaravam como se quisessem esfaqueá-lo. Os anjos estremeceram ligeiramente quando sentiram o pico da intenção de matar de Victor. Você está certo, rei demônio. Parece que você será o único rei demônio com quem posso ter uma conversa cordial sem que eles tentem me matar. Bem, Lúcifer era um garoto com problemas com o pai e muito vaidoso para o seu próprio bem. Victor deu de ombros. E Diablo é um louco com delírios de grandeza. Pai Celestial acrescentou. Dois seres problemáticos. Os dois somaram ao mesmo tempo. Não é de admirar que o inferno tenha sido tão lento com aqueles dois no poder, Victor falou. A própria natureza do inferno também não ajuda a se desenvolver. Pai Celestial acrescentou. Isso porque os reis anteriores estavam muito focados em seus próprios umbigos para sequer pensar em fazer algo pelos outros. Felizmente, eu mudei isso. Bem, eles são demônios, seres do pecado. O Pai Celestial falou, testando as águas. Isso não é uma desculpa, você sabe, certo? Victor levantou uma sobrancelha. Mesmo que sejam apenas os aspectos negativos de uma alma, isso não significa que a alma não se desenvolverá em algo mais. Um sorriso satisfeito apareceu na imagem do homem. Sim, eu sei. Assim como os humanos, os demônios têm a capacidade de amar e sentir afeto. Embora devido à sua inclinação, eles sempre seguirão seus desejos, acrescentou. O mesmo se aplica aos anjos, apenas ao contrário. Victor falou e acrescentou. Ações bem-intencionadas às vezes podem ser mais cruéis do que um demônio. Victor bufou. O inferno está cheio de pessoas bem-intencionadas. Acredite em mim, eu sei. Do meu ponto de vista, anjos, demônios e humanos não são tão diferentes. Isso é algo que eu posso concordar com você. Só porque você é um anjo não significa que não seja capaz de cometer atrocidades. Só porque você é um demônio não significa que você é incapaz de atos de bondade. Os humanos são os melhores exemplos disso.
Existem humanos que são considerados monstros, e existem humanos bons também. Ele tem os mesmos valores que eu. É bom saber que ele não é cego e é bom saber que ele entende que, embora exista um equilíbrio entre o bem e o mal, isso não é tudo. Há sempre a área cinzenta. E esta área cinzenta é onde todos os seres estão atualmente. O Pai Celestial viu anjos cometendo atrocidades várias vezes, pensando que era correto. As ações de um homem bom às vezes podem ser mais cruéis do que as de um demônio, hein? Ele não pode deixar de concordar com essas palavras. Os anjos estremeceram novamente, desta vez em descrença. O pai deles apenas o aceitou como igual, claramente uma mensagem aos anjos para tratá-lo com respeito. Ele estava até tendo uma conversa jovial com o maldito homem. Eles nunca viram o pai assim antes. E que discussão filosófica é essa? Eles parecem estar falando sobre algo que só eles entendem. Anjos tratando o rei demônio com respeito. O inferno deve ter congelado, e eu não sabia. Cassiel pensou em descrença. Mesmo que quisesse protestar, não podia. As ordens de seu pai eram absolutas, e ele só poderia obedecer mesmo que estivesse insatisfeito. Sorrisos divertidos foram vistos nos rostos de Afrodite, Natasia, Kaguya e Skatashi. Eles realmente não podiam quantificar o quanto sentiam falta desse lado de Victor. Os 4 generais pareciam ainda mais orgulhosos do que antes, embora também estivessem de olho na reação dos anjos caso precisassem defender Victor a qualquer momento. Não é como se ele precisasse de proteção, mas era dever deles proteger seu rei. A luta estava ficando ainda mais intensa quando Lilith e Diablo foram para a garganta um do outro. E antes que alguém percebesse, mais de 1 hora se passou, tempo suficiente para os resultados começarem a aparecer. O corpo de Diablo estava coberto de hematomas e cortes, e seus chifres, cauda e pele vermelha estavam completamente cobertos de danos. Sua regeneração parou de funcionar em algum momento durante a luta, provando que Lilith tinha algo a ver com isso. Falando em Lilith, a deusa demoníaca, apesar de ter vários cortes e hematomas, estava melhor do que Diablo. Seus olhos ainda brilhavam com um ódio incalculável, e era óbvio que ela só pararia quando Diablo morresse. Por outro lado, algo começou a preocupar Diablo. Eu vou morrer. O pensamento desencadeou uma onda de ansiedade. Ele foi cercado por uma barreira que impedia que os seus poderes prejudicassem a Terra e, ao mesmo tempo, prendeu Diablo aqui, incapaz de escapar. Eu preciso ir embora. Esse pensamento cruzou sua mente enquanto ele se esquivava do ataque de miasma de Lilith. Diablo era, sem dúvida, um demônio cauteloso, e sempre tinha um plano B ou C caso algo desse errado. Asmodeus ainda está vivo, Agares também, sem contar que posso sacrificar as almas que tenho para sair deste lugar. Todo esse processo de pensamento foi uma grande humilhação para Diablo. Correr como um covarde foi um grande golpe em seu orgulho, mas ele não era um tolo. Ele prefere correr do que morrer. Diablo ainda não estava desesperado, ele tinha seus backups, mas o problema era como usá-los. Esquivando-se dos ataques, ele voou ainda mais para trás até bater com as costas na barreira. Então, tocando levemente a barreira, ele analisou a estrutura com seu poder. Impossível. Energia negativa e positiva. Eles realmente querem me matar. Era praticamente impossível destruir uma barreira mantida em equilíbrio por essas duas energias puras. Ele precisava de uma quantidade abismal de energia. E apenas com esse fato, o plano de usar Agares, Asmodeus e até almas era completamente inutilizável. Diablo se viu totalmente sem opções. Lilith apareceu na frente dele. Por que você está correndo? Uma espada perfurou seu estômago. Tosse. Fugir. Ele rosnou de raiva enquanto forçava seu poder a explodir e mandava Lilith voando para longe. Ele abriu a boca e um raio de poder vermelho saiu dela e voou em direção a Lilith, que não teve escolha a não ser se defender. Ele colocou mais poder em sua boca, e logo uma explosão estrondosa foi ouvida, seguida por uma grande nuvem de cogumelo. Diablo ignorou isso enquanto olhava para o buraco em seu estômago. Eu não tenho escolha. Se isso continuar, eu vou morrer.
Doeu muito para Diablo tomar essa decisão. Ele queria fazer isso no ovo da criação em seu esconderijo, mas não ia sair daqui vivo. Pessoas desesperadas não têm escolha. Um coração completamente coberto de miasma aparece em sua mão. Balixo, balixo. Coração alimentado por todos os males do mundo, meu coração. Ele abriu a outra mão e um coração brilhante com um sentimento sagrado apareceu, o coração do anjo mais belo, Michael. Então um coração apareceu flutuando na frente dele. Este era um coração escuro com várias partes brancas. O coração de um dos anjos do mais alto escalão caiu recentemente, Gabriel. A princípio, ele queria o coração de Lúcifer. Ele era o ingrediente perfeito, mas o tolo mudou de raça, e ele teve que se contentar com aquele coração. Não era um ingrediente perfeito, mas serviria. É hora de quebrar o equilíbrio. Diablo abriu a boca e engoliu os 3 corações. No momento seguinte, Lilith apareceu na frente dele e tentou cortá-lo. É tarde demais. No momento em que ele disse isso, um miasma escuro e uma luz sagrada explodiram de seu corpo em direção ao céu como um pilar. Fuxe. O rosto do Pai Celestial ficou sério ao ver aquele poder. Por outro lado, o sorriso de Victor se alagou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.